CBN pelo mundo, com Guga Chakra. Guga, que prazer tê-lo conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Uma honra estar aqui com vocês. Hoje, dia de semifinal na Libertadores da América também, hein? Como é que você tá? Como anda o seu coraçãozinho? Do Fernando eu sei bem. Não, muito tenso. Meu time não joga. Não, mas eu sei como anda o seu coração, justamente porque o seu time não joga hoje e não ganha já faz algum tempo. Como é que tá o seu? Como tá esse coração verde aí, Guga? Não, tô muito tenso com o jogo de hoje, bem difícil, né? Mas vamos tentar reverter. O Atlético Paranaense é um grande time, mas o Palmeiras do Abel, né? É o maior time brasileiro desse século até agora. Guga Chakra veio para comentar futebol, vai fazer uma pontinha aqui falando sobre Internacional e hoje comenta os 50 anos dos atentados nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Como é que você tem observado, Guga, a maneira como alguns países europeus têm olhado para o seu passado, têm reexaminado o seu passado? Olha, teve esse episódio agora, né, da Alemanha se desculpando pelo papel do país na Olimpíada de Munique, em 72, quando houve um sequestro de atletas israelenses por parte de terroristas palestinos, e a operação alemã, todo o processo, foi extremamente falho na época, e isso gerou enormes críticas desde então, mas só agora a Alemanha reconhecendo mais os erros. A Alemanha, que a gente não pode esquecer, foi o lugar onde teve o regime nazista responsável pela morte de 6 milhões de judeus em escala industrial no Holocausto. Relembre pra gente, então, o que aconteceu naqueles Jogos Olímpicos de Munique em 72, Guga. Olha, Fernando, em 1972, exatamente há 50 anos, dia 5 de setembro até o dia 6 de setembro, os atletas israelenses que estavam lá, no caso específico, eram atletas que estavam disputando levantamento de peso, luta greco-romana e esgrima, e seus técnicos, eles estavam na Vila Olímpica, né? Eles eram atletas como atletas de todo mundo, com esse sonho de disputar uma Olimpíada, quem sabe até de ganhar uma medalha, estavam lá descansando, quando o alojamento deles foi invadido por terroristas palestinos, né? Eram 8 terroristas palestinos que entraram do grupo Setembro Negro. A operação levava o nome de 2 vilas cristãs palestinas, de onde os habitantes teriam sido expulsos por Israel na Guerra de Independência em 48. O líder do grupo era Latif Afif, que é com a apelido de Issa, de Jesus, ele também um cristão palestino. O atentado não tinha motivação religiosa, era motivação nacionalista palestina. Bom, eles entraram e mantiveram os atletas israelenses sequestrados. E aí começou uma negociação, mas desde o início Israel deixou claro que não queria negociar. Israel queria enviar suas forças especiais para tentar o resgate. A Alemanha não aceitou, a Alemanha falou que faria o resgate, enganando com a questão da negociação os palestinos queriam a libertação de centenas de palestinos e árabes israelenses das prisões israelenses. Eles foram enrolando, mas daí na hora que os palestinos saíram nesse processo que seria envolvendo a suposta negociação, e que aí os alemães tentaram fazer operação de resgate, 11 israelenses acabaram morrendo, 11 atletas israelenses, mais um alemão, além de 5 terroristas palestinos. E foi muito criticada a postura da Alemanha pela operação de resgate, que foi um fiasco, e também por não ter dado uma segurança maior aos atletas israelenses. A Alemanha que buscava melhorar a imagem do país naqueles Jogos Olímpicos, em 72, a Olimpíada anterior havia sido durante o regime nazista de Hitler, em 36, em Berlim, dessa vez foi em 72, em Munique. Como curiosidade, o Mark Spitz, nadador, era judeu, ele foi o grande atleta daquela Olimpíada, o Fernando acompanhou bem na época, né? Já tinha uns 15 anos na época, ele ganhou 7 medalhas de ouro, e ele foi removido às pressas, porque ele era judeu e havia um temor de que algo pudesse acontecer com ele.
Agora, Guga, por que esse pedido de desculpa da Alemanha é importante? Por que a gente está falando disso aqui, né? Steinmeier disse o seguinte: não podemos corrigir o que aconteceu. Estou envergonhado. Como chefe de Estado desse país e em nome da República Federal da Alemanha, peço perdão pela proteção insuficiente dos atletas, pela resolução insuficiente desse assunto. Por que isso é importante? Não, é importante porque a Alemanha assume esse erro no caso. É uma coisa, claro, que é muito pesada. Para a Alemanha é algo extremamente complexo. A Alemanha tem culpa, né? O regime nazista tem culpa pelo Holocausto dos judeus, que ocorreu durante a Segunda Guerra, e em 72 imaginava-se que eles fossem ter uma segurança maior para os atletas israelenses. Era uma época que tinha muito, como ainda tem, mas tinha muito terrorismo, e eles eram naturalmente alvo e não havia segurança total. Tem até momentos bizarros que num dos momentos a Alemanha tentava fazer operação de resgate com as forças especiais alemãs entrando ali pelos vãos do ar-condicionado, então eles foram filmando do lado de fora e os terroristas palestinos acompanhando pela TV do lado de dentro. Quer dizer, foi uma atrapalhada total, todo momento, todas as tentativas de resgate nesses 2 dias foram atrapalhadas, tanto que resultaram na morte de 11 atletas israelenses. Por exemplo, a operação de resgate de Israel em Entebbe, que era de um avião inteiro sequestrado, eles conseguiram libertar todos os prisioneiros, todos os reféns com vida. Morreu só o líder da operação, que curiosamente irmão do Netanyahu, foi o único que faleceu naquela operação. E daí mostra como foi feia, né? Foi lamentável a operação da Alemanha. Lembrando que a culpa, claro, são dos terroristas, né, do grupo Setembro Negro. Eles foram os responsáveis. Posteriormente, os 3 que sobreviveram acabaram sendo libertados numa troca de prisioneiros da Alemanha com os palestinos que haviam sequestrado um avião da Lufthansa. E aí o Mossad acabou eliminando 2 desses 3 sobreviventes, quando já estavam lá de volta, estavam no Egito, acho que outro na Líbia, e um a gente nunca mais se soube onde foi parar. Guga, por falar em Israel, hoje saiu a informação de que as Forças Armadas de Israel admitiram pela primeira vez que tem culpa da morte da jornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh. Na verdade, eles falam assim que provavelmente foi morta por um disparo de um soldado israelense, né? Bom, a Shireen Abu Akleh é uma jornalista palestina, cristã ortodoxa, com cidadania americana também. Ela era muito conhecida, ela era correspondente principal da rede TV Al Jazeera no Oriente, em Israel, né? E ela estava lá cobrindo conflitos ali em Jenin. Jenin, que é uma cidade palestina que se localiza na Cisjordânia, que é uma região ocupada por Israel, em uma ocupação que não é reconhecida pelas Nações Unidas, é considerado território palestino. As forças israelenses estavam nesse território ocupado, supostamente em combate contra palestinos, mas onde estava Shireen Abu Akleh não havia militantes palestinos, insisto, ali é um território palestino, as forças israelenses são forças de ocupação, e acabaram disparando contra, segundo os israelenses, muito provavelmente dispararam contra Shireen Abu Akleh, que estava com colete escrito imprensa e com capacete escrito imprensa, press, né, em inglês, com essas coisas muito, com as letras bem grandes, em uma ação muito clara. O New York Times, o Al Jazeera e o Washington Post fizeram investigações independentes, mostrando que o disparo veio de Israel. Os Estados Unidos também indicaram que tudo que provavelmente veio de Israel, a ONU também. E agora mesmo Israel admite que muito provavelmente eles foram os responsáveis, embora eles não digam que tenha sido proposital. Isso não tem como saber mesmo se foi proposital ou não, que o soldado disparou. Inicialmente, Israel, membros do governo israelense chegaram a cogitar que os próprios militantes palestinos teriam disparado contra a Shireen Abu Akleh, mas essa hipótese está praticamente descartada. Perfeitamente. Guga Chakra, nosso comentarista, está em CBN pelo Mundo toda terça-feira aqui no Estúdio CBN. Ouvintes sentem falta de te ver, além de te ouvir. Nós esperamos você aqui de volta na terça-feira, esperamos vê-lo também, Guga. Obrigada por hoje, um beijo grande. Um beijo, Tatiana, um abraço, Fernando, e saudações ao Viverde.